queria voltar um pouco com a questão da cultura de paz, como a gente tá falando sobre a falta da cultura de paz, traz a injustiça social, tudo isso que a gente está vendo, a destruição da natureza. E eu queria saber de ti, o que a gente precisa fazer para a gente resgatar como que a gente pode trazer de volta essa cultura de paz nesse mundo tão caótico e nesse Uhum. país que também não está longe desse caos? Eu vou te, eu vou te responder, mas antes eu vou fazer uma questão anterior aqui, que tem uma experiência muito interessante que na Inglaterra que eu vou trazer aqui, né, do Partido Verde Europeu, né, da Inglaterra, né? Mas como a gente estava falando assim, né, o que tem a ver, né, cultura de paz e meio ambiente, né? Quando a gente fala de cultura de paz, a gente vai lá na ODS, né, né, dos Objetivos do Desenvolvimento, né? Nós estamos falando de harmonia, tanto quando fala em meio ambiente, quanto fala em cultura da paz, nós estamos falando em harmonia social, né? Porque a gente precisa respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, né? O respeito à diversidade em todos os seus aspectos, né? Justiça social, né? Como eu estava falando aqui da desigualdade social, como nós estávamos falando anteriormente, tolerância, né? E resolução pacífica de conflitos, né? Para que a gente possa. Então, quando a gente está falando de cultura da paz e meio ambiente, essas coisas se confundem, né? Então, elas estão umbilicalmente ligadas, né? Porque são parte relevante da preservação de uma sociedade pacífica. Isso é fundamental. Então, por isso que uma coisa, né, tem que ser trabalhada de forma conjunta. E só esses elementos, né, da cultura da paz de uma cultura de preservação do meio ambiente que pode gerar o bem-estar social, né? E essa é a questão fundamental, né? Então, até eu coloquei aqui, né, que a cultura da paz e meio ambiente são fundamentais para um futuro, né, melhor, um futuro de bem-estar para todos, para todas, né, para os seres humanos ou não humanos, né? E por que eu foco muito essa questão do bem-estar social, né? Porque é isso, eu penso, Kira, que para a gente poder avançar na luta ambiental, avançar na pauta verde, a gente conseguir conquistar os corações e mentes das pessoas, né? E a gente só faz isso fazendo com que as pessoas compreendam, né, o que a gente está falando e a importância das nossas lutas, porque nós temos que pensar o bem-estar, né, no meio ambiente preservado e no meio ambiente já urbanizado. Isso é fundamental. As pessoas não entendem que a preservação do meio ambiente faz parte da preservação da sua vida. Elas acham que é Exatamente. só os macaquinhos, a formiga, a joaninha, né? Né? Não é, né? A luta ambiental é muito mais ampla, é muito mais robusta, né? Então, portanto, aí eu te trago, né? Vou trazer aqui essa experiência, né? Eu fiz uma fala um tempo atrás sobre, né, o papel dos verdes na Europa, né? O Partido Verde ele começa a discutir essa pauta ambiental nos anos 70 na Europa, né? E depois que viemos para o resto do mundo, né? E lá teve uma mudança qualitativa no discurso, né, do Partido Verde Europeu, né, muito forte, né? E o Partido Verde Europeu ele surgiu da fusão de 32 partidos na Europa, de 29 países, né? Então eles se tornaram transnacionais e eles tiveram que começar a deixar de discutir só a sua pauta local, né? Porque eles precisavam de uma identidade europeia transnacional, né? Então, tem vários exemplos. Para pegar o exemplo na Alemanha, né? Como é que foi o processo eleitoral na Alemanha, como é que foi o processo eleitoral na Espanha, como é que foi o processo eleitoral. E no Reino Unido, me chamou muita atenção que eles começaram a trabalhar uma perspectiva do seguinte, da qualidade de vida verde, né? Ou seja, nas diferentes dimensões, né? Educação de qualidade, saúde de qualidade, água de qualidade, né? Transporte de qualidade,
meio ambiente de qualidade. E aí nós estamos falando do meio ambiente urbano também. Um meio ambiente de qualidade. Um ar puro para se respirar. E isso diz respeito à vida das pessoas.